Fala, nação rubro-negra, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. Nós estamos chegando aqui com um vídeo bem interessante sobre o Flamengo, trazer duas notícias que está rolando aí sobre o Flamengo. A primeira delas diz respeito a Pedro, tá? Vamos falar sobre Pedro voltando a treinar nesta terça-feira. Pedro que havia faltado ao treino da segunda-feira, sem justificativa, só depois ele deu uma justificativa. Agora ele se apresentou no Ninho do Urubu e foi treinar normalmente com os seus companheiros. Vamos falar também sobre o Flamengo encontrando uma solução, uma alternativa para a não contratação de La Cruz e de Claudinho para ser aí o concorrente do De Arrascaeta. O Flamengo encontrando aí uma alternativa para suprir essa necessidade, certo? Então, se você já se interessou por esse assunto, eu te peço, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito o nosso canal, tá bom? Se você já é inscrito, eu te peço, eu te agradeço e te peço a mesma coisa. Comenta, curte, compartilha com mais um rubro-negro para ele também ficar bem informado de tudo que acontece no Mengão, o rubro-negro mais amado desse mundo. Ok, pessoal, vamos então falar sobre o nosso primeiro assunto. Vamos falar sobre Pedro voltando a treinar. Como vocês sabem, todo o imbróglio envolvendo aí o atacante Pedro desde a noite, né, de sábado, onde ele foi agredido pelo ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, que já foi demitido por justa causa, assumiu a sua culpa, assumiu o seu erro, mas foi demitido pelo Flamengo. O Flamengo fez correto, fez certo, demitiu o funcionário. E havia aí ainda ficado algumas arestas a serem aparadas por conta de que Pedro, né, foi a vítima da situação. E aí havia a representação havia sido marcada para segunda-feira às 9 horas da manhã, só que o Pedro não apareceu nessa reapresentação. Todo o elenco apareceu para treinar, para se reapresentar, para começar a preparação para o jogo decisivo que tem na quinta-feira contra o Olímpia do Paraguai pela Copa Libertadores da América, mas Pedro não se apresentou e também não justificou a sua ausência. Então, só horas depois, o Pedro enviou um comunicado ao clube informando que ele não havia comparecido porque precisou ir ao dentista devido a dores na região em que ele havia sido alvejado pelo soco, né, que tomou ali do ex-preparador do Flamengo. Essa ausência dele no treino acabou por trazer uma insatisfação para parte do elenco, mas ele acabou por justificar e aí rumores começaram a surgir, mas o fato é que ocorreu uma reunião inicialmente entre Marcos Braz, Bruno Spindel, o pai do jogador e os seus representantes. Dali, o Marcos Braz, juntamente com os representantes do jogador e o seu pai, foram até a casa do Pedro, do atleta Pedro, e lá conversaram tete a tete e fizeram um acordo. De fato, ficou afirmado entre eles que Pedro voltaria ao treino na manhã desta terça-feira, o que de fato aconteceu. Pedro voltou ao treino, está treinando com os demais integrantes do elenco e deve aí abrir mais uma vez essa concorrência aí pela titularidade com o Gabigol. O Pedro é um jogador muito capaz, é um goleador, é um matador, é um oportunista, mas que de fato não tem feito, apesar de ser ele o artilheiro da temporada do Flamengo, nos últimos jogos, que ele tem tido a oportunidade, ele até reclama da pouca minutagem, mas saiu um levantamento aí falando que ele ficou de fora apenas de 4 partidas, não foi convocado, né, não foi utilizado por Sampaoli apenas em 4 partidas devido à lesão e em 3 por opção do técnico, mas em todas as outras ele entrou de 27, ele foi titular em 12, salvo engano, ou 13, então praticamente a metade das partidas comandadas pelo Jorge Sampaoli ele foi titular, e nas outras apenas nessas ele não entrou por conta de lesão, ele esteve afastado por lesão, e apenas em 3 por opção do técnico ele não participou do jogo. Mas o fato é que ele precisa agora lutar por titularidade, precisa mostrar a qualidade que tem, ser efetivo e buscar aí essa titularidade junto aí ao Gabigol, ok? Vamos falar agora sobre o nosso outro assunto, vamos falar aí sobre o Flamengo buscando uma alternativa para a não contratação de Claudinho, nem do De La Cruz, que eram os principais nomes aí, para trazer um concorrente, né? Não vou dizer nem um reserva, mas um concorrente para o Arrascaeta. Esses dois jogadores foram alvos iniciais, havia inclusive acordo entre o Flamengo e os atletas, os respectivos atletas, mas os seus clubes não liberaram. O River Plate
sentou em cima da multa rescisória do De La Cruz, e o Zenit não tem interesse nenhum em liberar o Claudinho, em se desfazer do Claudinho. Isso dificultou muito para o Flamengo. O Flamengo praticamente já jogou a toalha com relação a esses dois jogadores. Com relação ao Wendel, continua na mesma, o Flamengo tem interesse, mas o negócio está andando muito devagar, até porque o Napoli entrou no negócio e ofereceu uma bolada de 25 milhões de euros, que é exatamente a pedida do Zenit. O Flamengo chegou apenas a 18 e o negócio ainda está andando de maneira muito devagar. Mas a alternativa que surge agora é o meia Lanzini, isso mesmo, Lanzini, Manuel Lanzini, um argentino de 30 anos, inclusive já atuou aqui no Brasil pelo Fluminense, já foi inclusive convocado, ele é argentino, já foi convocado para a seleção argentina no período em que o Sampaoli era o treinador, portanto é um velho conhecido aí do Jorge Sampaoli, e agrada ao treinador, é um jogador de qualidade, mas que está sem contrato. O último clube dele foi o West Ham da Inglaterra. O seu contrato encerrou agora no meio do ano, quando se encerra a temporada europeia, e ele ficou então sem contrato, está livre no mercado. O Flamengo pode, inclusive, contratar esse jogador sem custos, né? Sem precisar pagar multa nenhuma, porque ele está livre no mercado. E uma outra vantagem na possível contratação desse jogador é que essa contratação não está restringida ao limite da janela de transferência internacional, que se encerra amanhã, no dia 2 de agosto, se encerra essa janela de transferência. O Flamengo já não poderá trazer nenhum jogador que tenha contrato com o clube. Mas como esse jogador está sem contrato, ele pode vir até o dia 25 de agosto, então ele se torna o principal alvo. Há outros jogadores na mira do Flamengo, mas o Lanzini é o principal alvo do Flamengo nesse momento, para vir suprir essa necessidade de um reserva ou de um concorrente para o Arrascaeta no meio campo do Flamengo, na meia ali de meio armador ali no Flamengo. Ok, pessoal? Então essas foram as notícias que eu queria trazer para vocês. Mas me diz aí, você conhece o futebol do Lanzini? Ele cairia bem no time do Flamengo? Ele seria um bom concorrente ou um bom reserva para o Arrascaeta? Deixa aí nos comentários que eu quero saber de você, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não saia sem antes deixar o seu like, comente aqui também o que você achou disso, compartilha e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.